como vivemos, como morremos, quando acertamos, por que erramos. A história que começamos a recordar daqui a pouco tem muito a ver com você, com a nossa vida. É a história de todos nós, das nossas vitórias e de nossas derrotas, das nossas tristezas e das nossas alegrias. Em 1979, Madureira era o coração pulsante do subúrbio carioca, cheio de vida, cultura e tradição. As ruas movimentadas, com o comércio local prosperando e atraindo moradores de bairros vizinhos. O famoso Mercadão de Madureira era um ponto de referência, onde as pessoas compravam de tudo, desde alimentos frescos até artigos de umbanda e candomblé. O transporte era garantido pelos trens da Central do Brasil e os ônibus coletivos, que conectavam o bairro ao restante da cidade. As estações estavam sempre movimentadas, especialmente nas primeiras horas da manhã e no fim da tarde, quando os trabalhadores se dirigiam ao centro do Rio ou voltavam para casa. Já era grande e movimentado os ambulantes vendedores de rua nessa época. O Brasil de 79 estava em meio ao regime militar, que já durava mais de uma década. Apesar das restrições políticas e da censura, o movimento para a abertura política ganhava força, culminando no processo de redemocratização que se iniciaria nos anos seguintes. Foi também um ano marcado pela crise econômica, com inflação em alta e crescente insatisfação popular. Em 79, o Brasil registrou inflação de 77,21%, a mais alta desde o início do regime militar, porém muito baixa quando comparamos a médias dos anos 80. O então presidente João Batista Figueiredo e sua equipe econômica buscavam soluções para o problema, que cada vez mais afetava o poder de compra da população e gerava instabilidade na economia. O ano também foi marcado por uma mudança política, que era a promulgação da Lei da Anistia, que permitiu o retorno de exilados políticos e a retomada de suas atividades políticas. A crise do petróleo continuava a pressionar a economia brasileira. Embora o Proálcool, lançado em 75, tivesse começado a ganhar tração, os efeitos da dependência do petróleo importado ainda eram fortemente sentidos. Nesse contexto, o Brasil continuou a investir em fontes alternativas de energia, com a construção de usinas hidrelétricas. Em contrapartida, a indústria automobilística continuava a se expandir, com mais de 1,5 milhão de veículos produzidos somente em 79, reafirmando a posição do Brasil como um dos principais produtores automotivos do mundo. Neste ano, a revista Exame entregava o prêmio de melhores e maiores à Nestlé, que se consolidava como uma das principais indústrias do setor alimentício brasileiro, com uma vasta gama de produtos que ia desde o leite condensado até comida para pets. 1979 também marca o lançamento de um grande filme, prestigiado inclusive nos dias de hoje, Mad Max, que foi um longa-metragem baseado na Austrália e ficção científica, com elementos de ação e perseguição. O filme é focado na história de Max, um policial rodoviário interpretado por o ator Mel Gibson, que faz parte de uma força tática chamada MFP, Main Force Patrol, um ponto remoto da Austrália decadente, infestada por uma gangue de perigosos motociclistas. Enquanto isso, ia ao ar no dia 22 de maio no Brasil, a série de TV Carga Pesada, na TV Globo, onde a dupla de caminhoneiros Pedro e Bino, interpretados por Antônio Fagundes e Estênio Garcia, respectivamente. Também ia ao ar na TV Globo nesse ano de 79 o seriado Malu Mulher, criada por Daniel Filho e escrito por Manuel Carlos, onde a protagonista era Regina Duarte. Falando agora sobre o futebol brasileiro, no ano de 79 ainda existiam os craques extra-séries,
termo cunhado pelo agora já saudoso Washington Rodrigues, o Apolinho, que nos deixou na noite do dia 15 de maio. E um dos times que mais se destacou nessa época foi o Internacional de Porto Alegre, que nesse ano conquistou seu terceiro título de campeão brasileiro. O amigo se lembra o que passava na TV nesse ano de 79? Vejamos. Às 8h45 da manhã, passava o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Às 18 horas ia ao ar a novela Cabocla. Às 19 horas, Feijão Maravilha. Às 19h50, o Jornal Nacional. E às 20h15, a novela Pai Herói. E o seriado Bareta e Kojak passavam de madrugada. O sucesso está mais perto de quem usa Starup. Jeans Starup, para quem pode. Esta é a nova lâmina de barbear Persona. Suave como uma carícia. Persona deixa o rosto macio e aveludado. Em 1979 trouxe várias mudanças para o Oriente Médio. O começo dessa revolução foi popular e genuinamente boa, se baseando em ideias de liberdade e democracia, mas acabou subvertendo os fundamentalistas islâmicos, que deu lugar à República Islâmica do Irã, que é conhecida hoje. Nesse mesmo ano, a Grã-Bretanha estava enfrentando mudanças profundas. No período pós-guerra, o desemprego estava mais alto do que nunca. O governo de James Callaghan enfrentava sérias greves sindicais. Ele foi substituído por Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, responsável por medidas como livre comércio, interferência mínima do governo, individualismo e corte dos impostos, para as leis ambientais serviram para movimentos conservadores e neoliberais em todo o mundo. A derrota do comunismo foi mais ideológica do que geopolítica, e por mais que as mudanças foram graduais, os historiadores concordam que o fim foi marcado pela visita de João Paulo II em 1979 à Polônia. Isso funcionou como uma faísca para a população da República Popular da Polônia. Enquanto estavam acontecendo turbulências políticas e agitação civil no mundo, o Japão estava passando por uma outra revolução. Nessa época, as empresas japonesas governavam o mundo da tecnologia de jogos e eletrodomésticos. E um produto mudou o mundo, como nós conhecemos, era o Sony Walkman. O lançamento aconteceu no dia 1º de julho de 79. Ele marcou o começo de uma era que nunca tinha sido vista antes. Pela primeira vez, as pessoas podiam ouvir músicas gravadas enquanto estavam em movimento. As discotecas varriam o mundo em 1979. Em algumas áreas, praticamente todo tipo de lugar que se possa imaginar estava sendo transformado em discoteca nos Estados Unidos. E são muitos que correram para lucrar com isso. No Brasil não era diferente. Várias discotecas lendárias foram criadas aqui e virou até tema de novela, como Dancing Days. E tudo isso em decorrência do estrondoso sucesso do filme Os Embalos de Sábado à Noite, Saturday Night Fevers, que teve origem nos Estados Unidos e se alastrou pelo mundo inteiro. E agora vamos aos carros que mais se destacaram no ano de 1979 no Brasil. Em 1979, surgia a versão 4 portas do Chevette, do mesmo tamanho da versão de 2 portas, mas não teve sucesso. No entanto, o modelo continuou a ser produzido, mas apenas para exportação. Ainda nesse ano, a Chevrolet lançava o Jeans, uma nova versão do Chevette, cujo tecido interno imitava o jeans, que era a febre dos jovens na época. Em janeiro de 1979, a Volkswagen alemã comprou 67% das ações da Chrysler brasileira. Em novembro de 1980, assumiu completamente o controle da marca. Esse era o fim da Chrysler. Em agosto de 79, foram embarcadas as primeiras 50 unidades para o Chile. Além do Corcel 2, a Ford exportava nessa época caminhões e utilitários para diversos países da América Latina e do Caribe, além de motores e peças automotivas e componentes eletrônicos da marca Philco.
Lançado em 79, o Fiat 147 a álcool foi o pioneiro por ser o primeiro carro a usar álcool no motor. O modelo esteve em teste durante 3 anos antes de ser lançado. O motor era um 1.3 com 60 cavalos e o painel era o mesmo da versão Rally, e as rodas também vieram do modelo esportivo. Na Volkswagen, a principal novidade da linha Brasília em 79 foi a luxuosa versão LS, que trazia muitas diferenças e novidades. Rodas e molduras dos faróis pintadas de grafite, borrachões dos para-choques, friso adesivo nas laterais, interior acarpetado, bancos com encosto alto, console, relógio, rádio Bosch com 2 alto-falantes e bancos com revestimento aveludado. Falando agora sobre o ranking de vendas, um dos modelos que mais aumentaram suas vendas nesse ano de 79 foi a picape Chevrolet C10, que teve aumento de 44% de suas vendas, puxando a lista dos modelos que mais cresceram frente ao ano de 78. Em seguida vinha sua rival, a Ford F100, com aumento de 33% nas vendas, seguido da Ford Belina, com aumento de 21%, e do Fiat 147, que teve aumento de 18%. Agradecemos aos gentis amigos que assistiram até aqui nosso vídeo e pedimos que não se esqueçam de curtir e compartilhar. Se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva e até o próximo vídeo, pessoal.